Bom, então, boa noite para vocês. Mais uma aula de empreendedorismo. A partir de agora a gente está gravando, né? Essa é a aula número 3. O tema de hoje é buscando ideias de negócios, tá bom? Então, assim, novamente, sejam bem-vindos, né? Nós temos aí 11 alunos participando e espero que vocês estejam estudando, né, o assunto que a gente está trabalhando aqui. Nós já tivemos a aula semana passada e já começamos a conversar a respeito do empreendedorismo. E não sei se vocês estão recordando, né, mas o assunto, né, da aula passada foi sobre o empreendedor. A gente conversou bastante sobre esse personagem, né, que nós estamos denominando o empreendedor. E o empreendedor, né, vocês viram lá as características dele, né, o tipo de comportamento que normalmente os empreendedores têm. E existe, né, visões também diferenciadas. Falei com vocês a respeito da intuição, né? Aquela intuição que normalmente o empreendedor tem. Então, assim, a gente vai continuar, né, trabalhando os conceitos. É claro, né, que nós não vamos abandonar aquilo que já foi falado em relação ao empreendedor, mas especificamente na aula de hoje, a gente vai dar como se fosse um pontapé inicial para a gente começar a falar da questão das ideias, né? Normalmente, quando eu falo de ideias de negócio, eu também vou me reportar ao empreendedor, porque ele é o personagem principal aí, né, nessa questão aí do empreendedorismo, tá bom? Então, eu vou deixar vocês à vontade, se quiser manifestar aí, pode abrir o microfone durante a explicação. Já vou pedir a vocês de antemão também que prestem bem atenção, né, no que está sendo exposto aqui, e vamos começar então, né? Eu vou passar o slide aqui. Pessoal, se tiver algum probleminha no som ou na imagem, vocês me dão um retorno, tá? A gente tenta resolver aqui. Então, para dar início, eu queria conversar com vocês uma coisa importante, que é o seguinte. A partir de agora, pessoal, vocês estão vendo aí na tela, olha, trabalho em equipe. Como que vai funcionar isso aí? Eu lembro que eu comentei com vocês que dentro da nossa disciplina, né, dentro do planejamento nosso, nós vamos desenvolver um plano de negócios. Quem se lembra disso aí? Alguém aí, dá um ok para mim. Lembra que eu falei isso? É como se fosse um projeto final de curso, né? Então, esse plano de negócio, você não vai fazer ele sozinho, né? Então, a proposta aqui é que você tenha a seu lado um colega, tá? Então, você já vai começar a pensar no colega que vai trabalhar junto com você para desenvolver esse projeto, né? E uma coisa muito importante é o seguinte, que durante o momento que você escolher o seu colega, é importante que você não troque de colega, né? Então, você vai ficar com ele até o final do curso. Eu estou falando isso em relação ao plano de negócio, tá? E aí, dentro da visão nossa aqui de trabalho, né, dentro do nosso planejamento, esse colega, ele vai ser como se fosse um sócio. Já que nós estamos aqui desenvolvendo um projeto voltado à criação de empresa, quer dizer, nós vamos começar desde o princípio, né? O ponto de partida nosso vai ser o desenvolvimento da ideia, e nós vamos trabalhar essa ideia no sentido de construir um modelo, né, de negócio a partir dessa ideia. E esse colega que eu estou, né, sugerindo que você busque, né, ele vai ser o seu sócio dentro desse negócio. Então, de repente, né, se nós criarmos aí, já que nós vamos criar uma empresa, então ele vai ser também o seu sócio dentro da empresa. Então, ele não vai ser simplesmente um colega de trabalho para desenvolver o projeto, mas dentro da documentação, de toda a organização do negócio, ele vai também figurar como o sócio. Então, eu vou pedir a vocês que nessa semana agora, nessa próxima semana, que você já comece, né, a escolha desse colega, que vai se tornar o sócio, e vocês já comecem a trabalhar juntos, tá bom?
Então, quando eu falo assim, olha, Ô, vamos Edilson, começar trabalho em equipe, Edilson, oi, desculpa estar interrompendo. Não, não teria como ter trio, não? Só pode ser dupla? olha, é uma microempresa individual que tem a possibilidade de você ter um sócio. A terceira pessoa aí que você está querendo, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Por que você está querendo três pessoas? Vamos lá, deixa eu entender o motivo. De Então, repente, é porque somos, é, tipo assim, somos acostumados a quando tem projetos e trabalhos assim, a fazer em trio. Na verdade, eram quatro, só que um saiu do curso. Aí costumamos fazer sempre esse grupinho, sabe? Aí a aham, gente consegue desenvolver melhor. Aí eu queria entendi. saber. Olha, vamos fazer o seguinte, quem está falando aí é Rayane? a Rayane. Rayane, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar a aula de hoje e antes de terminar essa aula, no finalzinho, lá na frente, eu vou te dar o retorno, pode ser? Hein? Pode ser. Pode, né? Então você entendeu, né? Eu vou ministrar a aula, eu vou falar exatamente como que vai ser, e no finalzinho aí, assim que a gente terminar, a gente encerra essa questão da quantidade de pessoas dentro do projeto. Né? Gente, na realidade é criar um negócio, né? É um projeto e ao mesmo tempo criando um negócio. Então vocês vão perceber aí a importância da participação do sócio. Eu estou chamando aí do colega de trabalho, né, que vai ser o sócio da empresa, né, que vai desenvolver com você o negócio. Então, daqui a pouquinho, Rayana, a gente fecha essa questão com você, tá bom? Aí você vai ver os argumentos que eu tenho aqui e nós vamos ver se dá para fazer o que você está querendo. Bom, Tá. pessoal, então vamos lá, avançando aqui. A questão principal nossa aqui é como transformar a ideia em negócio. Eu já sei que vocês, né, assim, possivelmente ainda não têm uma ideia formada. Porque como eu estou conversando com vocês há pouco mais de uma semana, 2 semanas sobre isso, e hoje, né, na aula número 3 eu chego aqui e já toco no assunto sobre ideias de negócio, é bem provável que vocês não tenham uma ideia formada. E é provável também que vocês não tenham, assim, uma ideia por onde começar. Acertei ou não? Ou vocês já têm uma ideia de negócio? Porque se já tiver, né, de repente você vai começar a desenvolver essa ideia. É claro que você vai ter que conversar com o seu sócio, né, que você não vai fazer sozinho, como eu já disse. Mas a transformação de uma ideia em negócio, ela não é assim feita é, de forma aleatória, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar aqui dentro de uma técnica, né? Nós vamos seguir alguns princípios, né? Que eu estou chamando de princípios técnicos, como se a gente realmente fosse criar uma empresa. Então, não é simplesmente, digamos, né? Pensar em alguma coisa, uma coisa assim aleatória, né? E de repente fazer aquilo ali. Não, nós vamos realmente fazer algo com bastante consistência e que de repente você consiga, né, elaborar um plano de negócio bem assim interessante. E eu já tive, né, experiência com outras turmas em relação a essa parte do plano de negócio. E eu digo para vocês uma coisa, que se você realmente levar a sério mesmo, não só em relação a fazer a disciplina, né, e entregar o projeto para fins acadêmicos, né, mas se você realmente assumir uma postura mais determinada, você consegue, né, fazer um projeto assim bastante interessante e quem sabe lá na frente, né, como a gente vai usar todas as técnicas de implantação de negócio, então quem sabe lá na frente você pode usar esse plano de negócio para colocá-lo realmente em prática. Inclusive, eu já tive alunos aqui do curso que usou o plano de negócio que ele fez dentro do curso e ele criou uma empresa depois. Ele me deu o retorno sobre isso. Tá certo? Mas isso não é obrigatório, porque o nosso principal objetivo aqui é o curso, né? Vocês estão aí matriculados na disciplina, mas a princípio eu estou chamando atenção para essa questão, porque nós vamos fazer aqui dentro de uma visão bem profissional.
tá? Então, nós vamos usar técnicas aqui que normalmente as pessoas usam lá fora para criar os modelos de negócio. Então, pessoal, essa questão da ideia, nós estamos ainda numa fase assim mais preliminar, né? É claro que toda ideia ela precisa ser discutida, ela precisa ser, digamos assim, analisada. Existem vários aspectos, né, que a gente precisa considerar. Vocês vão ver isso depois. Eu vou estar passando para vocês as orientações. Mas na aula de hoje a gente vai dar o pontapé inicial nisso aí. E vocês já vão começar a perceber como que a coisa funciona, tá bom? Então, existem algumas coisas, por exemplo, alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração. Eu não sei se vocês sabem, mas se não souberem, vocês já podem começar a levar isso em consideração. Então, o primeiro ponto importante aí, quando a gente vai desenvolver uma ideia, é a questão da afinidade. Vocês estão entendendo? Você vai perguntar para você se você tem uma afinidade com aquela ideia que você, de repente, está pensando nela, né? Por que que a afinidade é importante? Porque vai ajudar você no desenvolvimento de toda a proposta de trabalho que você tem pela frente. Quando você tem afinidade, fica mais fácil, né? Vai fluir mais fácil. E outra coisa importante é se você tem um conhecimento prévio da atividade. Exemplo, vamos supor que você entende lá de alguma coisa de maquiagem, por exemplo. Falando para as meninas aí. Se você já tem um conhecimento sobre maquiagem e você quer abrir um salão de beleza, de repente é uma ideia interessante. Você já tem afinidade, você já faz maquiagem, tem uma certa experiência acumulada, mesmo que de forma amadora, né? E agora você vai usar isso dentro do seu negócio. Então a gente tem que começar a perceber o seguinte, que se a gente tem afinidade e tem um certo conhecimento prévio, isso já é importante. Outra questão que nós precisamos analisar, que é a questão do potencial de mercado. Essa parte aí, do potencial de mercado, lá na frente eu vou passar para vocês que existem algumas ferramentas que a gente utiliza para avaliar o mercado. Então, você não sabe se existe um mercado favorável, como que está, por exemplo, a concorrência, né, a competitividade. Então, a gente precisa fazer alguns levantamentos para verificar como que está. Porque, de repente, né, o negócio ele começa já, digamos aí, com uma dificuldade em relação a essa parte aí. A gente sabe que a empresa ela precisa vender, né, ela precisa gerar lucro, tem que gerar renda, e o mercado é fundamental, né? Inclusive até para definir depois as estratégias de marketing, né? Outra coisa importante é considerar a concorrência. Estou citando já a concorrência aqui, né? Não existe nenhum tipo de negócio que você vai abrir que não vai existir uma concorrência. Existem setores, por exemplo, com mais concorrência ou com menos concorrência, mas normalmente a concorrência ele sempre vai existir, né? Outro aspecto importante aí são as ameaças e as oportunidades. Quando eu falo de ameaça e oportunidade, existem também ferramentas, né, de avaliação de ameaças. O que são ameaças? São aquilo que, de repente, pode gerar barreiras, né, ou dificuldade para o seu negócio ser desenvolvido. E as oportunidades são aquelas situações que você vai precisar enxergar que são favoráveis. É aquilo que, de repente, que está aí, né, em torno, né, do seu negócio, que você vai poder aproveitar para alcançar algum tipo de vantagem, né, ou algum tipo de benefício. Outra coisa importante que nós vamos definir depois, né, isso aí também vai fazer parte do nosso planejamento, que é o investimento inicial. Investimento inicial não é o investimento de manutenção do negócio. Inicial é aquele que você precisa para começar. E depois você precisa também de outros investimentos para o negócio ser mantido até ele começar a gerar lucro. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Isso está dentro da parte do planejamento financeiro, né? Mas é algo que a gente começa a pensar a respeito, né? Você pode, por exemplo, fazer um investimento inicial menor, né?
você não precisa começar grande, né? E com o tempo os investimentos vão acontecendo de forma periódica, né? Até você alcançar um patamar de estabilidade, né? A empresa, ela é como se fosse ela precisa de um tempo de maturação, né? Então ela vai ser plantada, ela vai ter que crescer, vai chegar no momento de maturação e ela vai estabilizar e vai começar a dar resultado. Então esse tempo aí a gente consegue também definir ele dentro do planejamento. Então não precisa ter aquela coisa assim, ah, mas eu preciso começar grande, aí eu preciso investir X. Não, esses valores são todos eles calculados e fazem parte do planejamento financeiro. Tá bom, gente? E outra coisa importante que estou mencionando aí é a questão de tributação. Isso aí também entra na parte da constituição da empresa e tem a ver com o tipo de empresa, né? É claro que aqui no Brasil existe uma legislação específica que cuida dessa parte. Estou falando aqui de imposto, né? Tributação é toda a parte legal que relacionada, né, a imposto. A empresa, para existir, ela paga imposto, ela recolhe, né, também, e isso tem que ser previsto e faz parte também do planejamento. Então, na realidade, pessoal, eu não estou exigindo de vocês, nesse primeiro momento, que vocês já tenham pleno domínio desses itens que estão aí na tela. Mas eu já estou, assim, de certa forma, alertando vocês que são situações que a gente precisa começar a pensar. Então, esses aí são os principais pontos para que o seu negócio já comece, né, digamos assim, com o pé direito. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Dá um ok para mim, se vocês estão entendendo, se eu posso passar adiante. Dá um feedback para mim aí. Pode passar. Tô ok. Tá. Vamos lá, então. Olha, primeiras ideias. A pergunta volta para nós, né? Já sabe qual é o melhor tipo de empresa para o seu negócio? É aquela coisa. Eu estou falando aqui de ideias e estou falando de tipo de empresa. Quer dizer, para você constituir uma empresa, você tem que conhecer também, né, a estrutura dessa empresa. Como que essa empresa vai ser constituída? Quais os modelos de empresa que são possíveis? Nós estamos no Brasil, nós seguimos a legislação brasileira, obviamente. Então, aquela ideia que você vai ter e vai ser, de certa forma, transformada em negócio, ela vai ter que ser enquadrada dentro do modelo que é permitido pela lei brasileira. Então, quando eu faço a pergunta para vocês assim, olha, já sabe qual é o melhor tipo de empresa para o seu negócio? É como se fosse uma adequação da sua ideia e fazer esse enquadramento, né? Porque, de repente, o seu negócio que você está querendo criar aí, a sua ideia, ela precisa ser adaptada, né? Existem regulamentos. Se for uma empresa, por exemplo, na área de alimentação, existe uma regulamentação. Se for na área de saúde, outra regulamentação. Então, esses aspectos assim que são legais, né, que envolve a organização da empresa, a gente precisa saber um pouco disso aí, dependendo de cada ramo de atividade que a empresa vai atuar. Então, o que acontece? Eu vou passar para vocês aqui algumas orientações sobre isso, porque a partir da aula de hoje, né, vocês já vão ter um certo grau de liberdade para começar a desenvolver a ideia, mas é bom que vocês já saibam, né, com relação a alguns aspectos que a gente precisa considerar na definição do tipo de empresa, né? Então, pessoal, nós precisamos aprender aí a fazer uma coisa muito importante, que é a classificação da empresa, né? Então, quando você classifica a sua empresa dentro do padrão organizado, que já faz jus, né, à legislação do país, né, no caso nosso, Brasil, você já vai evitar problemas, né? Nós sabemos aí que muitas pessoas não fazem isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar de empresas que funcionam de forma ilegal, né? Justamente porque elas não conseguem se enquadrar dentro da legislação e nem funcionam de acordo com aquilo que a lei prevê. Então, o conhecimento,
né, de como que deve ser esses enquadramentos e a organização da empresa é fundamental, tá certo? Então, como a gente está falando de enquadramento, hoje no Brasil existem, né, as regulamentações. Depois, se você quiser dar uma olhadinha com calma, você pode consultar essa instituição aí, olha, que é o SENAI, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Isso aí é só mais por curiosidade, né, para você conhecer lá como que funciona. E existe, né, também dois links aí que eu vou enviar para vocês depois, vou enviar por e-mail, para que vocês façam uma pesquisa. Nesse momento aí, você já tem o seu sócio, né, o seu colega de trabalho aí, vocês já podem começar a pesquisar juntos. E desses dois portais aí, são sites, não é isso? Você já vai ter alguma informação sobre a questão dos modelos de enquadramento, tá certo? Mas dentro da aula de hoje, eu já vou estar adiantando para vocês bastante coisa sobre isso. A pesquisa aí no site é mais para fundamentar coisas que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vocês estão vendo essa telinha aí? Dá um ok para mim aí. Vocês estão conseguindo ver ou está pequeno? Dá para ver. Dá para ver? Eu tô vendo. Ó, o que está escrito lá assim, ó, classificação das empresas. Então vamos lá, pode classificar de três maneiras: por natureza, por atividade e por setor. No caso de por natureza, aí vai definir a forma jurídica e se ela é uma empresa individual. Então, basicamente, duas subdivisões aí. Se for por atividade, pode ser uma empresa comercial, industrial, rural ou prestadora de serviço. Ela pode até acumular, né, mais de uma atividade. Existem empresas, por exemplo, que é indústria e comércio, quer dizer, ela está no ramo industrial e também comercializa produto. Isso aí vai depender do momento lá que você vai definir qual é a atividade principal, né? Você pode até escolher, não, uma empresa só comercial, né? Então, ou uma empresa só industrial. Eu vou ministrar uma aula para vocês depois, assim, de forma mais detalhada sobre isso, mas agora, nesse primeiro momento, é para você saber exatamente que a gente vai precisar definir esse enquadramento, já que nós vamos buscar ideias, né, para o negócio, então você já vai começar a pensar. Ah, se eu vou, por exemplo, abrir, como eu disse, um salão de beleza, então vamos lá, é prestação de serviço, correto? Eu vou cortar cabelo, né? Vou fazer unha, maquiagem, né? Vai fazer lá a escovinha, né? A prancha, não é isso? Aquelas atividades normais de salão que vocês já conhecem, que todo mundo vai ao salão de beleza, né? Então, no caso aí, a prestação de serviço. Agora, se nesse salão de beleza, né, resolve também vender produtos, vender shampoo, creme, né, etc., ou outros produtos relacionados, ela pode, de repente, ter uma atuação, né, digamos assim, em dois ramos. Agora, se a empresa vai fabricar produto, né, aí também pode incluir também. Mas, de certa forma, esses enquadramentos é bom você definir, tendo como atividade principal, né, você escolher uma dessas aí. De preferência, ou que ela seja comercial, que ela seja industrial. Lá na frente, por exemplo, você pode até alterar, né, dentro da documentação da empresa, pode existir, assim, alteração, caso a empresa se desenvolva, né, e queira mudar de ramo de atividade ou de repente ampliar, né, o ramo de atuação. Outra forma de classificar é por setor. Então, as empresas normalmente ou elas são individuais ou elas possuem sociedade. Aqui na frente eu tenho mais uma outra tela que vai melhorar essa parte aí relacionada ao setor. Então, no caso, por exemplo, da composição jurídica da empresa, elas podem ser sociedade anônima, né, que são aquelas empresas que necessariamente elas não têm um dono só, né? Normalmente a empresa o capital dela é dividido em ações e essas ações são disponibilizadas em bolsa de valores e as pessoas compram, né, papéis que são essas ações
e eles passam a se tornar participantes do capital dessa empresa. A gente chama de acionista. Normalmente, essas empresas elas têm muitos donos, né? O grupo de pessoas ou instituições que compram ações. Então, são empresas aí de capital aberto, né? No nosso caso aqui, dentro do curso, a gente não vai trabalhar com essa modalidade de empresa, não, para fins do nosso projeto, tá? No nosso plano de negócio, nós vamos ficar um pouco de lado em relação a esse modelo de empresa. Agora, o outro modelo que está aí, que é mais comum, que é o limitada. Então, aí já é de capital fechado. Então, nós temos aí o que a gente chama de sócio, né? A gente vai ver lá depois que existem variações desse tipo de modelo de empresa limitada, tem várias constituições, né, que são possíveis. E, logo em seguida, nós temos a microempresa, né, que é a empresa de pequeno porte, de um dono, e pode ter um sócio também. No caso da limitada, mínimo 2 sócios, a microempresa, no máximo um. A legislação brasileira, né, ela tem aí a regulamentação em relação a essa parte jurídica das empresas, então a gente tem que ficar por dentro daquilo que é permitido, porque senão a gente vai fazer, né, o enquadramento de forma errada. E como eu disse a vocês, isso aí não é legal, você vai evitar problemas. E outro tipo de empresa que a gente costuma, né, normalmente é criada também, que são as instituições que sem fins lucrativos. No caso de ONG, por exemplo, algumas organizações, né, que podem até atuar em prestação de serviço, pode até comercializar produtos, instituições sem fim lucrativo, filantrópica, né, sindicatos, por exemplo, aí já entra numa outra categoria. Tá bom, pessoal? Como eu disse a vocês, isso que eu estou apresentando na aula de hoje é uma apresentação preliminar, quer dizer, é só mesmo o básico para vocês começarem a pensar. Lembrando que mais adiante a gente vai voltar nesse assunto de uma forma mais detalhada, tá bom? Assim que vocês estiverem mais avançados aí dentro da disciplina, eu vou detalhar para vocês mais a respeito dessas classificações e também a respeito dessa parte jurídica aí, da organização jurídica, tá bom? Isso vai fazer parte também do seu documento lá, que é o plano de negócio. Aqui nós temos uma definição, né? Basicamente, o que cada empresa, a característica, né, de cada caráter jurídico dessas empresas. Então, eu estou mostrando aqui anteriormente essa organização e agora a definição de cada um. O que é uma empresa individual, o que é uma sociedade empresária, o que é uma sociedade simples, né? Eu não vou me ater muito dentro dessa parte, não, porque, como eu disse, a gente vai voltar nisso, tá certo? No caso nosso aqui, do nosso projeto, a Rayane está aí por aí, Rayane? Tô? Aí, olha, já estou respondendo a sua pergunta lá, ó, de certa forma. Essas duas setinhas azuis aí, você está vendo? Olha, Sim. o nosso projeto aí, ó, nosso plano de negócio, ele vai recair nessas duas modalidades aí de empresa, ó. De preferência, essa empresa limitada aí, ó. Então, se você, Rayane, for colocar mais de um sócio, tá vendo lá, ó? Por exemplo, você está querendo 3 pessoas, não é isso? Isso. Então, vai ficar na setinha de cima aí, ó, no limitado. Aqui, ó lá, ó, porque aí, o que vai acontecer? 3 pessoas, ó lá, mínimo 2. Então, o que acontece? Na hora que a gente mexe na organização da empresa, para fazer o enquadramento, automaticamente a lei, ela regulamenta a quantidade de pessoas dentro da empresa. Então, na realidade é o seguinte, não é só ter um colega para fazer um trabalho. Nós estamos aqui tratando de um documento jurídico, né, que vai envolver aí a certa quantidade de pessoas. Se você, por exemplo, vai fazer um plano de negócio para uma empresa limitada com mais pessoas, o documento muda, a documentação altera. É uma empresa mais robusta, ela tem mais, digamos assim, informações para ser colocada. Então, não sei se você está me entendendo. Quando é uma empresa, é uma microempresa, por exemplo, uma empresa individual, o plano de negócio também fica mais simples de ser montado. Então, eu já vou responder para você de uma vez, Rayane. Não tem problema ficar 3 pessoas, tá bom?
você pode inclusive fazer sozinho, se você quiser. Ah, vou criar um plano de negócio de uma empresa individual. Eu estou pedindo para fazer com dois, porque é muita mão de obra, né? Para um fazer sozinho. Quando o aluno tenta fazer sozinho, ele passa mais aperto. Com dois alunos, você vai poder desenvolver aí a microempresa, que é essa segunda setinha que está aí, ó, que é a ME, e você vai poder ter um sócio, né? Agora, se você preferir o limitada, aí você pode colocar mais pessoas. No máximo dois, não é isso? Aliás, no mínimo dois, e aí você vai ter um outro modelo de plano de negócio. Entendeu, Rayane? Entendi. Eu estava lendo o link que você mandou aqui sobre as empresas jurídicas e comecei a ler sobre a sociedade limitada. Pois é, então você vê que muda o projeto, muda o plano de negócio também. Não é que o professor Edilson está sendo rigoroso em relação à quantidade de alunos, não é isso. É porque a documentação também muda. Então aí Sim, mas vocês vão ter se que a ver gente isso estiver depois. disposto a fazer a documentação, tudo certinho que você mandar a gente fazer, a gente pode seguir com isso, né? Pode, não tem problema não. Então tá. Por mim, eu acho até bacana. Se eu vou fazer aí uma empresa com três pessoas, não tem problema não. Aqui, outra coisa importante é o porte da empresa. O que é porte? Tem a ver com tamanho, né? Tem empresas aí, ó, com 19 colaboradores, tá vendo, ó? É classificado dessa forma, microempresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa. É a questão do número de funcionários. Essa classificação que está aí é para a empresa do ramo industrial, né? Agora, se for do ramo comercial, prestador de serviço, aí já muda. Então, altera a quantidade de pessoas na empresa, né? Você vai, por exemplo, você vai criar um projeto de uma padaria, exemplo. Se a sua padaria, né, tiver mais de 9 pessoas, ela já vai para pequena empresa. Você está entendendo? Ah, mas eu vou fazer uma padaria pequenininha. Meu projeto é uma padaria com menos de 10 pessoas, 9 pessoas, por exemplo. Aí tudo bem, ela vai ser enquadrada como microempresa. Então, pessoal, na realidade, você tem que começar a dimensionar, né, o seu negócio dentro da legislação brasileira, de acordo com a legislação. Outro tipo de enquadramento que a gente tem é a questão do faturamento, né? Então, você começa a desenvolver o plano de negócios e você vai ver lá o capital, toda a parte de investimento. Então, você vai ter que definir o seguinte: se a sua empresa ficar gigante, né, uma empresa muito grande, e você vai ver que o seu plano de negócio ele vai passar de um valor além, né, daquilo que você imaginou, você vai ter um outro tipo de enquadramento. E uma outra coisa que é importante dizer para vocês é o seguinte, que quanto maior a empresa, a tributação também aumenta, né? As empresas, normalmente, algumas empresas, por exemplo, pagam mais impostos do que outras. Então, nós temos aí o MEI, né, que é aqui no Brasil, que é microempreendedor individual, que é o faturamento anual até 81 mil, esses valores aí de 2001, tá? De 2021. São valores já atualizados. Tem a microempresa, 360 mil ano. A EPP, né? Empresa de pequeno porte, tem a faixa aí, olha, entre 360 mil e 4,8 milhões. Tem a MP, que é de médio porte, né? Com limite aí de 4,8 até 300 milhões. E tem as empresas de grande porte, né? Por exemplo, a Uzi Minas. A Uzi Minas ela vai entrar na EGP, é uma empresa de grande porte, né? No caso nosso aqui, projeto nosso, se você vai trabalhar com uma empresa de pequeno porte, de repente é um MEI, né? Um microempreendedor individual, por exemplo, você pode trabalhar aí essa segunda categoria também de microempresa, faturamento até 360 mil. Então, você vai começar a pensar no dimensionamento. Quando a gente for fazer o plano financeiro, pessoal, automaticamente nós vamos chegar nos valores, aqueles valores de estruturação da empresa, capital inicial. Nós vamos ter que definir, por exemplo, toda a parte de, de equipamento, maquinário, né? Dependendo. Por exemplo, você vai montar um salão de beleza, né?
Qual que vai ser a estrutura dele? Né? Qual o tamanho dele? Ó, onde que ele vai entrar? Ele é prestador de serviço. Como é que ele vai ser enquadrado? Aí vai ser microempresa ou pequena empresa? Com relação ao número de funcionários, você sabe que muda. Se você vai para o faturamento, também altera. Então, você vai ter que casar uma coisa com a outra. Isso tudo dentro da legislação. Outra coisa importante para nós aqui é a questão do setor. Então, como eu já disse lá atrás, né, nós vamos ter que enquadrar a nossa empresa, ou ela vai ser simplesmente comercial, ou ela vai ser industrial, ou ela vai ser rural, ou prestadora de serviço. No semestre passado, alguns alunos conseguiram diversificar bastante o modelo de empresa. Teve empresa, por exemplo, prestador de serviço, na área rural, por exemplo, teve empresa nessa área industrial. Eu estou deixando livre para vocês escolherem, vocês vão definir. Claro, né, vai depender do produto, se vai fabricar, se não vai, se vai comprar um produto já fabricado e vender, né, aí vai entrar na parte comercial. Então, a gente tem que começar a trabalhar essas ideias aí. Bom, chegamos até aqui e a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: é só isso que a gente precisa pensar quando a gente começa a buscar ideias ou existem mais coisas importantes? O que vocês acham? Dá um ok para mim aí. O que mais que eu preciso pensar para buscar ideias? Quem já se considera um empreendedor? Lembra do perfil do empreendedor? Como que deve ser? Então, a gente vai começar a entender, né, de organização da empresa. Mais adiante, a gente vai começar a entender como que administra, que é a parte de gestão, e também nós temos que entender como que essa empresa precisa ser implantada, quer dizer, tirar do campo das ideias e tornar a empresa real. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou conversando com vocês nesse sentido, justamente para ir fomentando essas ideias iniciais aí. Então, pessoal, quando vocês chegarem no momento de elaborar o plano de negócio, né, o nosso plano de negócio ele tem 6 passos, né? Então, o primeiro passo, né? Olha lá o primeiro passo. O Rayane, lê para mim o primeiro passo aí, só ele, por favor. Escolha da ideia ou da atividade empresarial. Exatamente. Você não consegue criar um plano de negócio, tá, gente? Sem seguir essa sequência que está aí. Então, se o primeiro passo não for desenvolvido, não adianta você ir para o segundo passo. Então, eu não consigo buscar, por exemplo, informações do mercado e definir localização da empresa e outras informações referentes ao perfil da empresa, se a ideia não for desenvolvida. Então, o plano de negócio que a gente vai desenvolver aqui dentro do projeto nosso, ele tem uma sequência. Depois a gente vai ter que ir para o terceiro passo, que é a parte, digamos assim, que envolve a questão das vendas, né? Então, tem lá o planejamento da parte de produção, né? Que vai envolver também a questão do marketing, não é isso? O quarto passo é a parte operacional, né? E onde vai ser discutida toda a questão da estruturação da empresa, parte física, né? Layout, endereço físico, prédio, lote, né? A questão, por exemplo, de equipamento, recursos humanos, por exemplo, investimento, tem a parte aí dentro de planejamento financeiro, né? Então, tudo isso entra no quarto passo, que a gente está chamando aí de concepção do processo produtivo e operacional. O quinto passo, a gente chama de avaliação financeira. Não adianta você criar uma estrutura e você avaliar depois essa estrutura e verificar que ela não vai funcionar financeiramente. Então, a empresa, para ser criada, você tem que ter uma certa garantia, né, digamos assim, entre aspas, né, pelo menos um planejamento financeiro de tudo que for necessário para você não fazer as coisas no escuro, né? Porque de repente, né, muitas pessoas aí que estão empreendendo, elas erram muito nessa parte financeira. Às vezes dimensiona a empresa de tal forma, né, e depois na hora de aplicar o capital, né, ela não consegue se manter funcionando, né?
Eu lembro que eu comentei com vocês na aula passada sobre o índice de mortalidade de empresas. Não sei se vocês estão lembrando disso aí. Então, a mortalidade de empresas, ela acontece muitas vezes por uma falta de planejamento. Ou, às vezes, o planejamento é mal feito. Existe o planejamento, mas ele não conseguiu ser bem definido ou desenvolvido, né, ou aplicado. Então, o plano de negócio, na realidade, é um documento que vai te ajudar a enxergar a empresa até mesmo antes dela existir. Porque o planejamento são coisas que você faz antes. Né? Ninguém faz planejamento é, com a empresa em andamento. Você pode até fazer, mas esse planejamento que nós estamos tratando dele aqui é o planejamento inicial. Né? É aquela história, né? Você não vai fazer uma viagem sem planejar a viagem, porque a chance de dar errado é muito grande. Mesma coisa no ramo dos negócios. Então, não adianta você ter uma boa ideia, eu já disse isso aqui várias vezes, torno a repetir, se você não tem um bom plano de negócio. O plano de negócio é o documento orientador. Ele vai delinear o caminho. Ele vai dizer para você tudo que você tem que fazer. Né? Então, essa parte aí, o quinto passo, que é a avaliação, né, financeira da atividade, né, de negócio, ela é fundamental. Todas as fases são importantes. As 6 fases. Se você começa errado, termina errado. Para acertar a empresa no meio do caminho, depois que ela está funcionando, é mais difícil. Então, a gente precisa, né, ter bastante critério, acompanhar as metodologias, as técnicas, né, que a gente vai desenvolver. Né? É claro, né, pessoal, que nesse primeiro momento, vou tornar a repetir, nós ainda não estamos elaborando o plano de negócio. Eu estou só mostrando para vocês aqui como que é esse plano de negócio, para você conhecer a estrutura dele. Lá na frente, a gente vai mergulhar um pouco mais nesses itens todos aí, e toda essa estrutura que está sendo colocada aí, a gente vai trabalhar em cima delas, tá? Então, agora eu vou aproveitar a Rayane de novo, já que ela está com o microfone bacana aí. Ô, Rayane, lê o sexto passo para mim. Conclusões e recomendações. Pois é, isso aí também faz parte do plano de negócio. É aquela famosa história, né? Depois que você elabora todo o planejamento, você tem que concluir. O que é a conclusão? É aquelas ferramentas que você vai utilizar para verificar se todo o planejamento que você fez vai dar certo, ou tem chance de dar certo. Então, é como eu disse, a gente não vai planejar no escuro. Então, nós temos hoje, né, atualmente, ferramentas, inclusive de ferramentas tecnológicas, que ajudam os empresários nessa hora de empreender. Né? Existem softwares, né, ferramentas, por exemplo, de monitoramento, para você levantar custos, fazer pesquisa de mercado. Então, para cada situação, né, desde o produto, o consumidor, né, como organizar a empresa, então, tudo isso que faz parte da organização da empresa, dá para fazer antes, utilizando essas ferramentas. Inclusive ferramentas como, por exemplo, aplicativos, programas, né, apropriados para isso. Então, não é igual antigamente que as pessoas abriam um negócio assim, de forma imaginária, né? Vou abrir aqui e pronto, acabou. Não, não é assim. Existem uma técnica, né, especializada para isso. E nós vamos utilizar isso aí, tá? A gente vai usar ferramentas bacanas, vocês vão conhecer como funciona, e eu creio que vocês vão se dar bem, né, nessa parte aí, principalmente do planejamento aí, e conhecer essas ferramentas, e quem sabe depois até aplicar essas ferramentas, mesmo que você não seja um empreendedor, mas existem ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia. E dentro da empresa também, você está trabalhando lá. Né? Porque, como eu disse, né, o profissional também que está trabalhando dentro de uma empresa, mesmo como funcionário, ele acaba sendo um empreendedor também. E muitas ferramentas que nós vamos ver aqui no curso, que faz parte da elaboração desse plano de negócio, elas podem ser aplicadas em outras situações também, que não seja especificamente para criar empresa. Tá? Então, pessoal, a gente está chegando ao final da aula. Só para encerrar aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer para mim é o seguinte: não precisa se preocupar com o plano de negócios todo, ok? O que eu quero de vocês nesse primeiro momento é concentrar
no passo 1. Né, Rayane? Então é isso aí, olha. Vocês vão conversar, vocês vão escolher o sócio e vocês vão começar a conversar sobre a ideia. O que é a ideia? Escolher uma ideia ou atividade empresarial. E como é que você vai fazer isso? Aí tem um roteiro que eu preparei aqui para vocês, para ajudar na escolha da ideia, e é esse roteiro aqui, ó. Então, você vai escrever o ramo de atividade, você vai ter que criar um nome da empresa, nome fantasia, quer dizer, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o nome, outra coisa é o nome fantasia. O nome fantasia é aquele nome que normalmente vai na placa. O nome da empresa é o nome que vai na documentação, no contrato social, etc. Os produtos possíveis que essa empresa vai oferecer, né? Se é serviço, se vai fabricar algum produto, ou se ela vai comercializar algum produto. Então, você pode colocar aí, por exemplo, alguns produtos, não precisa fazer uma lista grande, você pode colocar aí 2, 3 produtos para começar, né? Depois a gente vai trabalhar essa ideia, vai definir quem são os sócios. E aí, pessoal, para elaborar esse pré-projeto, eu vou enviar para vocês um formulário, né? Por e-mail também, né? Vai tudo por e-mail, tá? Você vai abrir lá o link. Se o sócio, né, enviar, você não precisa enviar, não, porque você vai fazer parte da mesma empresa, né? Então, é só, no caso, se for 2 sócios, né, envia uma vez só o formulário, tá? Se for 3 pessoas, envia uma vez. Então, não precisa você enviar e o seu colega enviar a mesma coisa, não, tá? Então, o roteiro está aí. Eu vou estar enviando para vocês novamente, como eu disse, por e-mail. E vocês vão conversar entre vocês, já definindo o sócio. E eu gostaria que até na semana que vem, vocês já começassem a enviar esse material para mim. Então, vocês vão utilizar o horário assíncrono das nossas aulas para poder discutir, né, essas ideias aí, tá certo? Então, pessoal, para ajudar vocês melhor ainda, eu vou enviar também junto, vocês vão assistir 2 vídeos, os links estão aí, vou enviar por e-mail também, esses 2 links desses 2 vídeos, é um vídeo bem curto, o primeiro deles, o título dele, Eu Sou Empreendedor, tá certo? Tem a ver com a aula da semana passada, e o segundo vídeo é Como Ter Ideias para um Novo Negócio. Esse vídeo vai ajudar vocês também a expandir, né, as ideias, e é um especialista na área de negócio que vai estar falando para vocês, e vocês vão assistir e vão tirar as conclusões lá. Então, repetindo, concentrar no primeiro passo, apenas nesse primeiro passo, não se preocupa com o plano de negócio na íntegra, não é o momento ainda. Nós estamos aqui na fase de pré-projeto, nós não estamos ainda elaborando projeto nenhum, nós estamos simplesmente buscando ideias, é o motivo da aula de hoje, e vocês vão trabalhar de forma assíncrona, você junto com o seu colega já, se for o sócio, né, para elaborar e preencher esse formulário que eu vou enviar para vocês, e assistir esses 2 videozinhos aí, para ajudar vocês a discutir e fomentar as ideias. Tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Eu estou à disposição para, se tiver alguma pergunta. Né, nós temos aí mais 5 minutos. Se tiver dúvida, estou às ordens. Entenderam, pessoal? Tudo? Alexander, Ana Júlia. Quem entendeu já pode dar o ok e já está liberado da aula. Quem não entendeu, fica por aí e faz a pergunta. Dúvidas? Rayane, entendeu? Tudo direitinho? Ana Júlia? Oi, Edilson. Oi. Aqui, que tipo de mercadoria que pode ser? Qualquer uma? Você vai... Lembra do enquadramento?
Pode ser uma empresa comercial, pode ser uma empresa de indústria. Quem está falando aí? É o Roberto? Alexandre. Alexandre? Não. Alexandre, vocês vão ter que conversar, você vai ter que procurar seu sócio. Na realidade, pode ser qualquer produto, tá certo? Por exemplo, você vai abrir, vou dar um exemplo aqui, você quer abrir uma lanchonete, beleza? Então, você já sabe qual é o produto da lanchonete. Aí. Se você vai abrir um salão de beleza, você já sabe. Depende do ramo de atividade, você vai ter que definir também. Eu vou ler aqui, olha, Alexander, olha lá. Você vai ler esse roteiro aí, combinado? Presta atenção, você vai ler esse roteiro e vai assistir esses 2 vídeos, e aí você vai conseguir fazer o que eu estou pedindo. Se você não conseguir, você pode passar mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? E esse roteiro é que dica para entregar? Não, esse roteiro, eu vou te dar aí mais ou menos mais de uma semana para você fazer ele. Eu vou colocar a data lá. Não, tranquilo. Valeu. Vamos começar a conversar aí, ó. Tem mais de uma semana aí pela frente. Eu sei que vocês têm mais atividade para fazer, mas isso aí é o pré-projeto. Quer dizer, lá na frente pode ser que mude alguma coisa, e vai mudar mesmo. A maioria dos alunos, quando monta o pré-projeto, muitas vezes altera depois. Mas a gente precisa começar, não precisa? Então a gente vai começar justamente tentando responder esse formulário aí. Eu vou enviar para vocês, tá bom? Vai ter umas perguntas lá. Lá nas perguntas, o formulário te ajuda a responder. Ele é autoexplicativo, tá bom? O link do formulário eu vou mandar amanhã, tá, gente? Boa noite para vocês, então. Fica com Deus aí.